Olá, pessoal! Mais uma vez estou aqui, a professora Cida, e iremos dar aí continuidade à nossa disciplina de imunologia, tá? Imunologia 3, com os nossos assuntos de proteína C reativa, a famosa PCR. Antes de tudo, eu quero explicar aqui para vocês que nós temos dois nomes bem parecidos, né? Que muitas pessoas até se confundem em PCR com RT-PCR, tá, pessoal? Existe exatamente RT-PCR, que é feito a codificação do genoma, né? Que eu pego ali uma molécula de RNA e vou transformar exatamente para DNA, né? Que a gente chama transcriptase reversa, tá bom? Não é a mesma coisa, certo? Essa PCR que a gente vai analisar é a proteína C reativa, a mesma é produzida pelo fígado e em grandes valores, né, elevados valores, indica aí processos inflamatórios. Então, isso é muito importante para vocês, porque tendo em vista na rotina laboratorial, vocês irão exatamente estar efetuando esses procedimentos. Então, é muito importante vocês saberem cada passo a passo, tá? Eu vou gravar mais na frente um vídeo fazendo esse processo manualmente. Eu já expliquei dentro do laboratório a vocês, nós tivemos nossas aulas práticas, onde eu manuseei, né? Vocês observaram naqueles dias, mas depois desses processos de pandemia, a gente não conseguiu mais dar continuidade à nossa aula prática, mas eu irei fazer essa aula prática na minha casa, né, em home office, para que vocês possam entender um pouco, para quem faltou a nossa aula, tá? Então, vamos lá. Um médico, quando você chega bem assim lá no médico, né, seja no laboratório, se você for com a requisição médica, ou se você já passou pelo médico, ele vai te pedir exatamente uma PCR, tá? Dependendo da análise clínica, né? O médico vai fazer aquela anamnese, que exatamente ele vai olhar quais sintomas você está sentindo, e ele pede ali bem característico, um hemograma, uma PCR, um VSH, tá? Então, esses exames são pedidos exatamente para que a gente possa analisar a clínica do paciente, tá? E que a gente possa fazer essa conjugação, ou seja, a gente correlacionar um exame com o outro para poder exatamente chegar a um processo, a um possível diagnóstico, tá, pessoal? A gente não pode dizer que uma PCR ou um hemograma ou qualquer outro exame isolado vai ser suficiente para fechar um diagnóstico, tá? Não, a gente faz uma bateria, uma rotina, e através dessa rotina a gente começa a excluir as que não são características daquele problema, né? E as bem características, os problemas, as patologias que podem coincidir com aqueles valores que vão estar ali sendo descritos no exame, certo? Seja ele ali no hemograma, seja ele ali na PCR, no VSH. Então, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Sobre esses exames que vocês vão estar fazendo. Eu vou também falar para vocês sobre alguns exames e as coletas no tubo, que é muito importante. A gente vai estar falando também do VDRL, certo? Que é muito importante, que é o exame que caracteriza ali a sífilis, né? É feito bem na maternidade, que a gente também vê, tá? Então, para quem vai estagiar aí na maternidade, é muito bacana. Então, vamos lá, tá? Então, esse exame é sobre a proteína C reativa, certo? Chamada de PCR, e a gente vai dar início agora na nossa aula, tá? Então, proteína C reativa, o que é e para que serve, né? Para que serve esse exame de PCR? Tendo em vista que eu já falei para vocês que o médico vai solicitar através exatamente dessa anamnese que ele vai fazer com o paciente, né? Ele vai perguntar como é que a pessoa tá, se tá sentindo algum desconforto, se tá sentindo-se mal. Geralmente ele pede um hemograma e pede a PCR, tá? Para ser exatamente correlacionado os dois. Por quê? Porque a gente vai analisar os fatores, tanto a parte leucocitária, né, a parte branca, o leucograma, como a gente vai analisar ali o eritrograma, o plaquetograma, para dar basicamente ali um início, né, de um possível diagnóstico, tá? E através desses valores que a gente vai ver ali do nosso hemograma, a gente pode fazer essa correlação com a PCR. Geralmente o médico pede a PCR e o hemograma. Tem alguns casos que o médico pede só o hemograma, tá?
Mas é muito interessante a gente pedir a PCR, porque a gente vai avaliar qual o grau daquela inflamação, daquele processo inflamatório. Se é na fase inicial, né? Se aquela pessoa está com a fase inicial, secretando ali anticorpos, na fase aguda, que a gente já viu falar lá, que é os famosos IgM, ou se não está reagente, né? A gente distingue a PCR em reagente e não reagente, pela fase exatamente de aglutinação, né? Vai exatamente formar aqueles granulozinhos que a gente viu lá no laboratório, né? E é bem interessante, tá bom? Então, a proteína C reativa, ou PCR, há tempos usados pelos reumatologistas, certo, pessoal? E a gente também pode dosar os fatores reumatoides, certo? Também. Mas entrou mesmo na moda graças aos cardiologistas. Por quê, professora? Porque também, pessoal, ela é muito importante, ou seja, para diagnosticar também alguns processos inflamatórios do músculo, né, o miocárdio, certo? Alguns infartos agudos do miocárdio. Não que seja, como eu falei para vocês, nunca pense que um exame só isolado vai fechar o diagnóstico do teu paciente. Não, vai exatamente pedir outros exames para que venha a ser correlacionado. A gente analisa, faz a anamnese daquele paciente e junto com a anamnese do paciente a gente começa a descartar as possibilidades que poderia ser ou não, tá bom? Então é muito importante, a primeira coisa, a gente escutar o paciente. Vocês que vão estar ali na linha de frente, fazendo essa parte técnica, pessoal, como eu já falei para vocês, é muito importante, porque vocês são o alicerce. Se esse alicerce não tá bom, não tá legal, a estrutura toda não vai suportar. Então, se você não me passa uma boa coleta, um bom checklist, né, que é exatamente a entrevista que a gente faz com o nosso paciente, como é que eu vou conseguir exatamente ter um bom desenvolvimento no meu exame na fase analítica, certo? Se você não faz garroteou o braço do paciente direito, se você deixou a desejar na fase pré-analítica, possivelmente na minha fase analítica e pós-analítica, nós poderemos exatamente efetuar alguns erros, né? Cometer erros, certo? Então, a parte pré-analítica, pessoal, ela é muito importante. Ela corresponde basicamente a 60% dos resultados de exame, tá bom? Então, analise só, a parte que vocês vai estar ali fazendo a entrevistazinha com o paciente, perguntando quantos anos, se o paciente é cardíaco ou não, se toma algum anticoagulante, é muito importante, não pode ser exatamente ser deixada de lado. E para o médico solicitar uma PCR, ele vai fazer também essa entrevista com o paciente, ele vai atender o paciente, se ele atende o paciente de fato com excelência. O que seria uma excelência? Escutar, certo, pessoal? Um bom médico, ele escuta o paciente, ele não atropela, ele não sai correndo, porque se ele não conseguir escutar o paciente, ele não tem, em hipótese alguma, condição de poder dar um diagnóstico àquele paciente. Ele vai começar a pedir exames, às vezes até exames desnecessários. Então, através do que o paciente ele está falando, o médico consegue filtrar o que seria necessário de pedir o exame. Eu vou pedir um hemograma, vou pedir uma PCR, vou pedir uma VSH, vamos fazer tal exame, vamos dosar enzimas, vitaminas e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, primeiro passo, o médico ele tem que entender o paciente. E essa é a nossa grande dificuldade, porque a maioria não escuta os pacientes. Isso é muito ruim, certo? Não estou falando, talvez esse vídeo pode chegar até assim, outras pessoas que são da área da medicina, que são médicos, poderem até assistir esse vídeo. Mas eu não estou generalizando. Mas infelizmente nós enfrentamos isso, certo? A falta essa conexão, né? E a gente sabe que lá no SUS, né, na Política Nacional de Humanização, PNH, ela fala exatamente que o paciente ele tem esse direito de ser escutado pelo médico. E o médico tem o direito exatamente de ouvir. Então, através de quando você escuta a solicitação, escuta exatamente o que aquele paciente tem, o que ele está se queixando, fica bem mais fácil a gente conseguir diagnosticar ou tentar diagnosticar aquele problema, né? Então, o médico ele vai pedir exatamente os exames quando ele escuta aquela queixa do paciente. Eu tô com desconforto abdominal, tô com uma dor do lado direito, tô me sentindo mal, tô com algumas crises de vômitos.
tô com febre, tosse, coriza, então fica bem mais fácil do médico ele tentar filtrar e conseguir ali pedir os exames corretos, certo, pessoal? Então, a PCR ela é muito importante para a gente analisar os fatores iniciais, processos agudos de inflamação, como a gente já viu lá na nossa aula prática, certo? Então, vamos lá. Então, eu falei exatamente que os cardiologistas pediram, né? Porque também é importante para a gente ver esses processos inflamatórios cardíacos, né? E o que seria essa PCR, né? E para que serve? O que significam resultados elevados para este exame? Então, a gente vai exatamente ver isso, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo para vocês da nossa aula prática. Para quem perdeu na nossa aula prática do dia 7 de março, eu vou estar fazendo aqui na minha casa para vocês exatamente analisar, tá bom? Então, vamos lá. Proteína C reativa, vocês estão analisando aqui. Eu tenho uma membrana, pessoal, celular. Olha como é interessante essa membrana. Bem característico, parece palitos de fósforos, né? Fósforos. E exatamente são os fosfolipídios, né? São as nossas células, né? As membranas delas são compostas exatamente por gordura, né? Então, essa gordura exatamente, ela é uma bicamada lipídica de gordura. E a gente chama aí essas cabecinhas, né? Os fosfolipídios, né? Onde a gente tem polos hidrofílicos e hidrofóbicos. Os que ficam para dentro, que são as perninhas dos fosfolipídios, eles não têm afinidade com a água, né? Eles são apolares. Já as cabecinhas são polares, têm afinidade com a água, certo? Então, eles já são hidrofílicos. As perninhas são hidrofóbicas. Então, isso é a membrana de uma célula, tá? E a gente vê isso daqui, ó, bem verdinho, certo? São secreções, tá bom? E então, a proteína C reativa é um polímero, né? Um polímero não glicosilado composto por 5 subunidades idênticas. Gente, polímeros exatamente são formados por um único constituinte, tá bom? É encontrado na maioria das espécies de vertebrados e é bastante conservada biologicamente durante a sua evolução, certo? Então, ela está dentro do nosso organismo? Sim. Tá? Ela é produzida? Sim, mas em números elevados identifica que tem processos errados aí com o meu sistema imunológico, tá? Proteína C reativa. Em 1930, a proteína C reativa ganhou de seus descobridores Tillett e Francis este nome pelo fato de reagir contra a cápsula de uma bactéria ou pneumococcus, né? Pneumococcus. Então, a bactéria exatamente, pneumococcus, ela exatamente reagiu, né, contra essa cápsula dessa bactéria, tá? É uma das chamadas proteínas de fase ativa, produzidas no fígado em respostas a quase todos os estímulos inflamatórios. Então, ou seja, né, através de processos inflamatórios, essa proteína ela já é produzida no fígado, mas quando ela fica elevada é porque tem alguma coisa errada, então ela vai subir, né? Ou seja, em processos infecciosos, cânceres, traumas, reumatismos, né? Processos inflamatórios que tá ali naquela fase de dor aguda no momento inicial, então é bem característico disso, certo, gente? Proteína C reativa é solicitada pelos médicos basicamente em 3 situações diferentes. Primeira, quando querem saber se há inflamação ou infecção, o que causa inflamação, certo? Então, o médico vai fazer, como eu falei para vocês, aquela anamnese, escuta o paciente, escuta o que ele está sentindo, para poder fazer a solicitação dos exames corretos, tá bom? 2. Quando querem monitorar esta inflamação, ou seja, que eu falo bastante essa palavra, se aquela inflamação está reagente, em qual fase ela está, certo? Que a gente tem aquele cálculozinho, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, para 16, que a gente vai ver na nossa prática, tá? Que eu já mostrei para vocês, mas eu vou fazer novamente, para quem perdeu, tá? E para todos que querem assistir. Terceira, como medida indireta dos riscos cardíacos de uma pessoa. Então, pessoas que têm problemas aí cardíacos também seria exatamente essa medida indireta, né, de monitoramento para saber se aquela pessoa tá ou não com processo inflamatório do miocárdio, tá bom? Do músculo cardíaco. Então, vou falar da alfa-glicoproteína ácida. A alfa-glicoproteína ácida é uma proteína de fase aguda, importante no diagnóstico e seguimento de processos inflamatórios. A alfa-glicoproteína ácida tem baixo peso molecular,
com meia-vida de 5 dias de fácil filtração pelos rins. Sua função biológica é desconhecida. Então, quando a gente diz que ela tem uma fácil filtração pelos rins, é que vai ser mais fácil ser filtrada pelos rins, né? E vai ser exatamente excretada, tá bom? Aumento na artrite reumatoide e neoplasias, no caso, perdão, a PCR vai aumentar na artrite reumatoide, nos cânceres, né? Principalmente nas metatásticas, né? Queimaduras, traumas, infarto do miocárdio, após exercícios físicos violentos. Qual seriam esses exercícios físicos violentos? Vamos pensar aí, a pessoa que faz parkour, né? Eu acredito que rapel, né? E outros exercícios bem mais pesados que você vai ter exatamente um esforço bem maior e pode ter ali algum processo inflamatório dos músculos, né? Então pode ser que esteja também elevado, tá bom? Lúpus eritematoso sistêmicos, doenças de Crohn, diminui hepatopatias em síndromes nefróticas, né, dos rins e desnutrição por gravidez, que também pode ocasionar esse aumento, tá bom? Laboratório em reumatologia, provas inflamatórias autoimunes ou autoanticorpos. Vamos lá. Pesquisa de autoanticorpos. Autoanticorpos. Autoanticorpos são imunoglobulinas, que seriam imunoglobulinas, e qual resposta é essa, pessoal? Lembra que as imunoglobulinas são anticorpos e elas são o que? Respostas humorais, certo? Então, autoanticorpos são imunoglobulinas que vão reconhecer os antígenos presentes nas células e nos órgãos dos próprios indivíduos. A gente tá vendo aqui nessa célula ao lado uma célula eucariótica, né? Por que, professora, essa célula é eucariótica? Gente, quando a gente olha para uma célula eucariótica, você olha para o núcleo e olha para o citoplasma dela. Olha no citoplasma dela, eu tenho mitocôndria, tenho vesículas, tenho um complexo de Golgi, certo? O citoplasma dela tem vesículas, né, gente? Então, isso é muito interessante. Os peroxomos. E na célula procariótica, eu não vou ter isso, né? Então, exatamente, eles vão estar reconhecendo esses agentes que são antígenos, que a gente já vem falando que antígeno não está dentro do nosso corpo, antígeno vem de fora para dentro, então é algo que está fora, não está dentro do nosso corpo. Quando esse antígeno tenta infectar o nosso organismo, quem vai ser produzido? Vai ser os anticorpos, porque eles vão reconhecer que aquilo não faz parte do organismo, né? Então, a gente vê esse fator de reconhecimento bem aí na nossa memória imunológica, tá bom? Que é o que impede da gente ter várias e várias vezes a mesma doença. Por a gente ter exatamente esses anticorpos de memória, a gente não fica doente da mesma doença várias e várias vezes. A gente pega aquela doença, né, que é exatamente a exposição adquirida, né, que a gente se expôs à exposição ativa àquele determinado patógeno, teve exatamente o processo infeccioso de doença, gerou ali memória imunológica, e quando tu entra novamente em contato com aquele antígeno, tu não vai ficar doente, porque tu já tem anticorpos para combater aquele processo de patologia, tá? Então eles vão reconhecer, os anticorpos, eles conseguem reconhecer, conseguem captar aquele agente estranho e vão impedir exatamente daquela doença vir à tona novamente, tá? É como se ele dissesse assim, não, você já esteve aqui, então você não pode mais causar doença naquele indivíduo, tá bom? Então, os autoanticorpos são imunoglobulinas que reconhecem os antígenos, né, presentes nas células e nos órgãos do próprio indivíduo. Então, aqui a gente tem um rins, né, nos órgãos e nas células, tá? A presença de autoanticorpos é característica de várias doenças reumáticas, autoimune. Professora, a senhora já falou de autoimune. Gente, autoimune exatamente é o quê? Auto é o que seu próprio organismo está produzindo, né? Pessoal, as doenças autoimunes são doenças bem complexas, né? Bem, a gente pode caracterizar que essas doenças são de causas desconhecidas, que a gente chama de causas idiopatas, que infelizmente
consegue, né, ocasionar patologias onde o próprio sistema imunológico do indivíduo começa a produzir anticorpos para destruir as células boas, né? Consegue exatamente chamar as células recrutadoras e querem destruir. Então, eles pensam que aquelas células, que são células boas, que são órgãos bons, não fazem parte daquele organismo. Então, eles começam a produzir, chamando pelo processo de quimiotaxia, para tentar destruir, tá? Então, esse processo autoimune é o que o seu organismo produz, porque eles conseguem, não conseguem, na verdade, diferenciar que a célula que está ali é do organismo da pessoa, certo? Então, isso é importante, tá bom? Professora, quais seriam essas doenças? No lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, síndromes artrites reumatoides, doenças mistas do tecido conectivo, poliomielite, síndromes antifosfolipídeos e outras, né, gente? Então, tem várias e várias doenças, certo? Perdão, é polimiocite, tá bom? Perdão por eu ler rápido, certo? Então, em várias doenças acontece exatamente essa falta de desconhecimento do sistema e eles começam a produzir anticorpos e aí começa aquela bagunça. Então, o que é que acontece? Aquela pessoa, ela tem que tomar medicações que façam esse distanciamento, né, dessas células, que essas células não entrem, não chamem os recrutadores, não chamem outras células para conseguir destruir aqueles órgãos, tecidos e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Ainda sobre eles, os indivíduos com condições inflamatórias crônicas e pessoas rígidas podem apresentar autoanticorpos circulantes. Então, pode ocasionar exatamente este processo, essas pessoas que já têm patologias, tá bom? Inflamatórias. A presença de autoanticorpos genérico não é indício absoluto de uma doença, devendo ser interpretada dentro de um contexto clínico específico. Então, pessoal, foi o que eu falei para vocês. É muito importante o médico fazer essa anamnese do paciente, né? Ele vai averiguar os exames que vão vir de volta para ele, né? Ele vai interpretar esse exame e com a interpretação desse exame ele pode tentar fechar um diagnóstico, tá bom? Então, como eu já havia falado para vocês, a parte laboratorial, a parte pré-analítica, analítica e pós-analítica, ela é muito importante. Lembrando que os exames, para eles terem uma eficiência, um fator fidedigno, né? Resultados bons, eles têm que ser coletados de maneiras ideais. Você tem que fazer essa parte, mesmo que o médico já tenha feito aquela parte de anamnese, de histórico do paciente, você tem que fazer a parte da triagem. Você tem que fazer perguntas coerentes para que possa exatamente colocar ali na fichinha e quando a gente der esse resultado desse exame, a gente possa exatamente ver que pode ser um falso negativo, um falso positivo. Então, é muito importante a parte pré-analítica. A analítica é exatamente resultados da pré-analítica e a pós-analítica corresponde à nossa parte das análises, tá bom, pessoal? A maior parte dos anticorpos, dos autoanticorpos pesquisados, não tem papel patogênico estabelecido e sua utilidade pretende-se ao seu auxílio no diagnóstico, em algumas vezes no prognóstico e na monitoração das enfermidades. Então, pessoal, essa monitoração das enfermidades ela é muito importante, porque o médico ele vai verificar se o tratamento que foi aplicado, o protocolo que foi aplicado, está tendo efeito benéfico, né, ou não. Então, é muito importante a gente ter essa conexão de interpretação e diagnóstico. Talvez você disse, professora, mas a gente não faz essa parte de diagnóstico. Pessoal, eu acredito o seguinte, que se você quer analisar, você não precisa, obviamente, quem vai estar analisando vai ser o biomédico e o bioquímico e o médico posterior. Mas se você fizer o seu papel com eficiência, coletar o sangue, centrifugar o sangue, fazer aquela parte técnica, você também vai estar ali aprendendo. Então, é muito importante você ter esse conhecimento, porque vai ser seu, ninguém vai tomar, tá bom? Há testes para rastreamento de autoanticorpos e testes de identificação de cada tipo de autoanticorpos, ou seja, para determinação específica desses autoanticorpos, tá? Então, a gente viu que ele pode ser ou não
alguns fatores patológicos, ou pode estar ali presente, tá? Como eu falei para vocês, tem que ser feito baterias de exames, análises de exames para a gente poder ter um diagnóstico preciso e até mesmo para poder passar um tratamento com eficiência para aquele paciente, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui no nosso teste de PCR, vou voltar com vocês fazendo a nossa prática, tá? E eu espero que vocês possam desenvolver com muito carinho, com muito amor, essa nossa profissão que é dar análises clínicas.